que Jesus nos chama não é para sermos religiosos e crentes, mas o que Jesus nos chama é para nós vivermos a essência de Cristo, nós seguirmos o princípio, os valores, o padrão de Cristo. E Jesus não apenas nos ensinou, Juarez, que nós devemos amar o inimigo, Ele amou o inimigo. A Bíblia diz que quando Ele estava pendurado no madeiro, Ele olhou ao céu e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eu pergunto, Ele não apenas perdoou, como Ele clamou ao Pai que também trouxesse perdão. Isso revela amar o inimigo. Agora, por que Jesus Ele nos ensina e Ele pratica? Porque quando eu e você amamos, quando eu e você não nos vingamos, quando eu e você não agimos como o ímpio age, nós revelamos o nosso coração de bondade. A Bíblia diz que nós vamos viver algo. Volta no texto comigo, onde nós lemos ali em Lucas que é mais profundo, Lucas capítulo 6, no verso 35, ele diz assim: ame, pois, os vossos inimigos e façam o bem, emprestem sem esperar nada em troca, e será grande o vosso galardão. Diga comigo: recompensa. Quando eu cuido, quando eu amo, quando eu não me vingo, Jesus está dizendo que nós somos recompensados por isso. Porém, o que me chama a atenção é a parte final, a parte B do verso 35. Ele diz: então sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno. O que determina, pastora Keila, a filiação em Deus? O que determina a manifestação da paternidade de Deus em nós? O que determina, Valdir, a manifestação do cuidado de Deus? O que determina o quanto nós seremos dependentes do Senhor não é o que declaramos, é o que vivemos. E quando eu consigo amar o que me persegue, que talvez seja tão desconfortante, eu estou entrando então neste caminho, no caminho de paternidade. Eles: assim vocês serão filhos do Altíssimo. Ele me leva a compreender que para viver a paternidade de Deus, esta é uma das atitudes que eu tenho que ter. O problema, Rafael, é que nós somos ensinados pela mídia, nós somos ensinados pela cultura, nós somos ensinados pela vida. Se te fizer mal, pague com a mesma moeda. E se a moeda que você for pagar for um pouco mais alta, melhor assim para aprenderem. Não é assim que nós somos ensinados? Sim ou não? É verdade ou não é? É assim que nós somos ensinados. Guilherme, e quando somos ensinados assim, somos ensinados, e quando vivemos totalmente fora do padrão que Jesus nos determinou. Talvez é por isso que muitos de nós não conseguimos viver a recompensa, não conseguimos viver o favor, porque nós não vamos além do que o ímpio vai, não vamos além, como o próprio Jesus diz, do pecador vai. Nós somos limitados. Ele diz: nós precisamos fazer algo que eles não fazem. E eu procurei na Bíblia homens que viveram desta misericórdia, homens e mulheres que viveram desta atitude, desta característica, e confesso para vocês que não encontro, Marcelo, muitas pessoas que seriam exemplos. Eu vou encontrar José do Egito, que a Bíblia diz que foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravos, e quando teve a oportunidade de devolver no mesmo preço, a Bíblia diz que ele salvou os irmãos. Eu vou encontrar o próprio Davi, quando perseguido por Saul, seu sogro, ele teve a oportunidade de matá-lo pelo menos 2 vezes e não o fez. Eu vou encontrar mais 2 ou 3 personagens que tiveram atitudes de bondade com o próximo, mas a grande maioria, se não teve maldade, não teve atitude nenhuma. Mas como nós conhecemos muito da história de Davi, conhecemos muito da história de José, eu não vou entrar em detalhes sobre eles. Eu quero falar de uma personagem que ela também foi oprimida. Ela foi tirada de dentro da sua casa, ela foi tirada do meio do seu povo, da sua cultura, foi tirada do seu conforto, foi levada como escrava para uma terra estranha. E nessa terra estranha, tendo a oportunidade de fazer o mal, ou pelo menos se calar, porque alguém uma vez disse: sabe por que o mal prospera? Porque os bons não fazem nada. Eles param, eles não se manifestam, simplesmente se omitem. Essa menina tinha pelo menos a oportunidade de ficar calada, mas essa menina, ela se levantou. O que é interessante é que a Bíblia não fala nem qual o nome, filha de quem,
De que cidade veio? A Bíblia apresenta ela apenas como uma menina. Mas essa menina, ela não mudou só a história de uma pessoa, mas mudou a história de uma família e plantou uma semente no meio de um povo. Se você puder de novo, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis agora, capítulo 5, verso 1. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. É a história júnior de Naamã, um general sírio. Eu vou pedir para você abrir, e você não lê ainda, para eu explicar rapidamente o contexto. A nação de Israel foi dividida em duas partes, Judá e Israel. E os dois povos, que era de um só povo, né? Os dois reinos do norte e do sul, por mais que fossem divididos, eles ainda caminharam, Ana Paula, nos mesmos pecados. E chega uma hora que os pecados deles foram tão intensos que eles atraíram a consequência. Porque às vezes as pessoas dizem assim, Wellington, não, porque Deus está castigando. Não, quem castiga não é Deus, é a consequência do seu erro. Quem está me entendendo, diga amém. Não é Deus que castiga o pecador, é o pecado que castiga o pecador. O diabo primeiro ele te leva a pecar, porque ele sabe que quando você peca você terá recompensa. A Bíblia Sagrada diz, o salário do pecado é a morte. Quando nós pecamos, e se disser que o pecado é ruim, é mentira. Se fosse ruim não teria tanta gente escravizada pelo pecado. O que é ruim é a consequência. O pecado, na verdade, para alguns acaba sendo prazeroso. Por quê? Porque ele alimenta a carne, e a carne ela quer viver o pecado. A questão é a consequência que o pecado traz para a vida da pessoa. Então, tanto o reino do sul quanto o reino do norte se afastaram do Senhor. E por conta de se afastarem do Senhor, desobedecerem ao Senhor, viverem apostasia, eles se envolverem com a idolatria, ambos foram perseguidos e escravizados. Judá foi levado como escravo por Nabucodonosor na Babilônia. E Israel foi levado como escravo pelo rei da Síria. Os assírios oprimiram a nação de Israel. E aqui nós vemos Israel. Judá, quem continuou sendo a capital de Judá, Jerusalém, e Israel, quem se tornou a cidade que se tornou capital de Israel foi o Samaria. E quando os samaritanos vieram, eles vieram com muita truculência, muita violência, e por conta dessa violência, eles deixaram o rei permanecer como um rei vassalo, o reino de Israel, mas tiraram muitos do povo produtivo e levaram para as suas terras, levaram para a Síria. E no meio deste povo tinha uma menina, que ela também foi levada. Quem fez toda a liderança dessa incursão de guerra foi um general chamado Naamã, uma espécie de um ministro da guerra, um ministro da defesa dos assírios. E a Bíblia vai apresentar para nós aqui em 2 Reis agora, quem era Lorena Naamã. Então vamos lá no texto. Diz assim, e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios. Era este homem herói valoroso. Nós vemos aqui Naamã um personagem interessante, que em algumas versões dizem que ele era amado pelo rei e amado pelo povo. Um dos poucos guerreiros que conseguia ter as duas situações, ser amado pelo povo e ser amado pelo rei. E o que me chama a atenção é que a Bíblia apresenta ele como um herói e um homem valoroso. Porém, diz o texto, era leproso. A lepra aqui, Fran, ela nesse tempo fazia com que as pessoas acometidas dela eram obrigadas a serem tiradas do convívio. Porque a lepra era contagiosa e se ele permanecesse, Anderson contaminaria todos que estivessem próximo dele. Porém, Naamã era um homem de muita influência, um homem de muito poder. Mesmo leproso, ele permaneceu no convívio, claro, com algumas restrições. E a lepra, ela era desconfortante, porque além dela gerar uma camada, né, como se fosse uma farinha sobre a pele começava a escamar, com o tempo ela ia apodrecendo e as extremidades do corpo elas caíam. Então é muito comum o leproso ele perder as orelhas, cair o nariz, as pontas dos dedos, ficava em carne viva mesmo. E aquilo começava a cheirar mal, entrava em putrefação com a pessoa viva. E esse homem então desconfortável, acredita-se que ele procurou ajuda em toda a medicina da época e não conseguiu. Porém, continuamos o texto.
Continuamos o texto. Diz assim: porém leproso. Verso 2. Saíram as tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina. E esta menina ficou a serviço da mulher de Naamã. Verso 3. E disse então esta menina um dia à sua senhora: ah, se o meu senhor, Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, certamente seria restaurado da sua lepra. A Bíblia não fala mais nada, Ju, quem é esta menina. Mais nada. Nós não sabemos o nome, nós não sabemos a família, nós não sabemos exatamente o povo, de que tribo era, nós não sabemos a idade, nós não sabemos as características, se ela era alta, Rony, se ela era baixa, se ela tinha muito peso, pouco peso, se ela tinha uma pele mais clara ou muito mais escura. A Bíblia só diz que ela era uma menina escrava. Essa menina, ela não viveu nos tempos de Jesus, pelo contrário, viveu muito antes. Mas essa menina, Elvis, ela me revela uma essência de Cristo. Ela revela um coração bondoso. E com essa menina eu quero aprender 5 ou 6 lições, dependendo do nosso tempo, para que eu e você possamos aplicar e possamos viver aquilo que o próprio Jesus declara, a filiação de Deus. Vivemos o galardão, vivemos a recompensa. A primeira lição, Fernanda, que eu aprendo com esta jovenzinha, a primeira lição que eu aprendo com esta menina é que mesmo ela sendo tirada da casa do seu pai pelo exército assírio, ela tinha tudo para fazer mal, mas quando ela teve a oportunidade, ela gerou esperança para aquele que foi o seu algoz. Pastor Odô, que coisa interessante. Naamã provavelmente foi um dos generais que fez a incursão de ataque ao povo de Israel. Provavelmente Naamã deve ter matado muitos dos soldados de Israel. Provavelmente Naamã foi aquele que oprimiu e escravizou muitos de Israel. E eu particularmente acredito, a Bíblia não deixa claro, que Naamã foi aquele que escravizou essa menina e tendo bons olhos, vendo talvez algumas características dela, trouxe ela para dentro da sua casa. Ele conduziu o processo. E mesmo quando ela tinha a oportunidade, Guilherme, de fazer algo de mal para este homem, ou pelo menos não fazer nada, ela gerou esperança. A minha pergunta é, se nós estivéssemos na pele desta menina, como nós agiríamos? Talvez alguns de nós, se estivéssemos na pele desta menina, quando ela chegou na intimidade de Naamã e ele tirou a sua armadura, ele tirou a sua capa de proteção, quando ele arrancou o seu capacete, talvez quando ela viu ele leproso, com a sua pele toda escamada, talvez no interior ela poderia ter dito, bem feito. Quantos de nós, André, agimos dessa forma? Quando alguém que nos fez mal publica algo na rede social que ele está passando por uma luta, ou nós, Marciana, simplesmente ficamos sabendo das perdas, falamos, ei, Deus é Deus. A Bíblia diz que quando você se alegrar, quando Deus pesar a mão no seu inimigo e você se alegrar, Ele tira a mão, para que você não pense que Ele está fazendo justiça só por você, porque Deus é justo por Ele mesmo. Posso ouvir um amém por isso? Quantos de nós, se tivéssemos a oportunidade de trazer uma palavra de esperança como essa menina teve, nos calaríamos? Ela não se calou. Ela estava fora de casa, longe da sua família, longe da sua cultura, longe da sua crença. E quem fez isso foi o exército assírio. Quem provavelmente trouxe ela como escrava foi o próprio Naamã. Ela tinha tudo para odiar Naamã, ela tinha tudo para se alegrar com a doença do seu algoz. Mas quando ela viu a situação de Naamã, ela lhe ofereceu esperança e disse para sua mulher, se ele estivesse lá em Samaria. Tem um homem de Deus que mora lá, ele mudaria a situação dela. Só tem um crente para falar um glória a Deus só hoje aqui? É desconfortante uma palavra dessa? Seja bem sincero, é ou não é? Fala para mim. Fala, seja sincero, é ou não é? Antes de você falar para mim, lembra daquele que te fez mal. Lembra, você consegue? Lembra daquele que te oprimiu. E se você tivesse a oportunidade de trazer restauração para a vida dele, será que nós agiríamos como essa menina? Começou a pensar? Sabe aquele que te perseguiu? Sabe aquele exército que te colocou lá na masmorra? Aquele que te humilhou? Se tivesse a oportunidade, será que nós agiríamos como ela? Seja sincera, não me responda, responda para você mesmo. Será que nós agiríamos como ela?
Nós temos muito que aprender sobre vida cristã. Eu me coloco nessa posição, gente. Eu começo hoje pela manhã, depois que eu ministrei essa palavra, eu estava indo para casa e pensando, Jesus, será que eu tenho vivido essa palavra? Será que eu tenho vivido de fato essa palavra? O quanto eu consigo viver essa verdade? Não é uma sugestão, é um princípio. Jesus determina, ame o seu inimigo, Roque. Ô luta. Mas a Bíblia diz, haverá galardão e você será reconhecido como filho de Deus. O que também vai determinar a nossa paternidade de Deus é exatamente o quanto estamos dispostos a trazer esperança àqueles que nos fazem mal. Quantos de nós, se estivéssemos na situação dessa menina, se não buscássemos o mal, talvez pelo menos Wesley nos eximiríamos. E falava, fica quieto, deixa ele sofrer. É Deus. É Deus. Deus está pesando a mão, viu? Olha o que ele fez para mim. E ainda escreveria lá no Facebook, Deus é Pai. Deus é lindo quando eu vejo Ele pesando a mão em algumas pessoas. Não. Talvez existem situações que aqueles que nos fizeram mal estão passando, e é Deus nos dando a oportunidade de trazer paz e salvação para eles. Aquela menina, ela foi misericordiosa. Essa é a essência de Cristo, de Deus na vida daquela menina. E por que eu vejo isso? Porque uma situação como essa tem dois propósitos, Mário. Eu entendo. Dois propósitos fundamentais. Primeiro, quando nós vemos o nosso inimigo passando por uma situação de desconforto na nossa frente, Deus tem dois propósitos. Primeiro, provar o nosso coração. E segundo, nos usar para abençoá-lo. A primeira situação que essa menina, quando viu Naamã passando por aquilo que ele estava enfrentando, eu vejo Deus provando o coração dela. Eu vejo Deus, por exemplo, provando o coração de José do Egito. E quando José ele reencontra com os seus irmãos que o venderam como escravo, e olha que interessante, existem situações, Karine, que quem vai nos oprimir não é o de fora, é o de perto. Quem rejeitou Davi, quem oprimiu Davi? Seus irmãos. Quem perseguiu Davi? Seu sogro. Quem vendeu José do Egito como escravo? Seus irmãos. É dentro de casa. Foi dentro de casa. A grande maioria das frustrações que nós temos muitas vezes são pessoas que nós amávamos ou amamos e te demos, abrimos a porta da nossa casa, da nossa vida para elas, e Égina, quando eles entraram, eles na verdade, alguns deles fizeram o que fizeram. Mas a Bíblia diz que quando José do Egito, agora indo para José, ele enfrentou essa situação, e agora ele reencontra os seus irmãos, ele como governador do Egito, o segundo na linha de governo da maior nação da época, e os irmãos passando fome, Tiago pedindo comida para ele, sabe o que ele falou? Não se preocupem, não foram vocês que me trouxeram a esta terra, Deus me trouxe aqui para salvá-los. Então a primeira situação, a primeira lição dentro desse ponto é que muitos de nós, Jennifer, talvez passaremos por situações desconfortáveis em algum momento e depois teremos a oportunidade de ajudar quem nos oprimiu para que Deus prove o nosso coração. Jesus diz assim, se você só ama quem te ama, não tem diferença nenhuma do pecador. O pecador também faz. Ele diz agora, o que dá recompensa é quando você ama quem te faz mal. Difícil, mas verdade. A minha pergunta é, será que Deus não tem provado o seu coração? Será que Deus não tem te colocado à prova? E se Ele tem te provado, qual é a resposta que você está dando? Paulo diz a Timóteo, procura te apresentar aprovado, antes de ser obreiro do que não tem que se envergonhar. Muitos de nós, quando estamos passando pelo processo, não estamos sendo aprovados. E o segundo ponto que eu encontro nesse texto aqui, é que primeiro Ele vai nos provar, e segundo, Ele vai nos usar. Porque cuidar, abençoar e salvar quem faz tudo bem é fácil. Eu quero ver quando a gente derrama o coração para alguém que nos faz mal. E foi assim que Deus fez com esta menina. A segunda lição que eu encontro nesse texto, esta menina teve a oportunidade de trazer salvação
para aquele homem e ela não olhou quem ele era, simplesmente ela fez. Essa é a essência de Cristo. Abra agora a tua Bíblia comigo em Ezequiel 33, por favor. Ezequiel 33. Eu sei que esse tipo de mensagem, irmão, dá vontade do cara levantar e ir embora mesmo. E tem uns que fazem. Mas fica aqui que Deus quer falar comigo e com você. Posso ouvir um amém por isso? Eu acho interessante, se fosse uma mensagem de triunfo, de vitória, de prosperidade, meu irmão, todo mundo fica aleluia, glória a Deus e chuta, joga a gravata para cima e pá, e vai. Mas quando é de confronto a gente fica desconfortável. Tem uns que levantam e vão embora mesmo. Não faça isso, continue. Ezequiel 33, 2, antes de você ler, olha para mim, ele fala de quem nós somos, qual é o nosso papel. E Deus nos chama de atalaias. O atalaia não é apenas aquele, para nós hoje como igreja, o atalaia é aquele, Vanessa, que anuncia salvação, aquele que anuncia o evangelho. Mas na verdade o atalaia, nesse tempo de Ezequiel, ele era um soldado que era colocado sobre os muros da cidade, e mais alto do que os muros ele era colocado sobre uma torre. E o papel dele era de ficar de vigilância, Alisson. O atalaia, ele tinha que ficar vigilante, ele ficava no seu período 8, 10, 12 horas por dia, prestando atenção nos horizontes, nos lugares distantes do reino. E se ele visse algum movimento diferente, um movimento de exército, de cavaleiros, um movimento de guerra, um movimento de batalha, um poeirão levantando, o papel deste atalaia era tomar a sua trombeta, o seu chofar, e ele tinha que tocar, e no chofar tinha um toque específico anunciando: vem perigo por aí. Esse era o papel do atalaia. E Deus fala para o profeta aqui, Berenice, que ele nos chamou para sermos atalaias. Olha que interessante, Ezequiel. Ele diz: eu constituí vocês como atalaias, para que vocês possam anunciar que o mal está vindo. E vocês, quando anunciarem, darão a oportunidade daquele que está sendo oprimido pelo mal, daquele que pode ser atacado pelo mal, dele se salvar. O que eu vejo nesta menina é que ela foi uma atalaia, sem olhar para quem ela estava anunciando salvação. Ela teve essa essência que eu e você como igreja precisamos ter. Olha lá, Ezequiel capítulo 33, verso 2. Deus falando com o profeta. E esse filho do homem é para mim e para você também, amém, queridos? Vocês estão num desânimo hoje? É o frio? O calor deixa o povo desconfortável. E quando esfria, deixa desconfortável também? Você está aí? Então vamos lá. Diz assim, ó: filho do homem, fale aos filhos de Israel, fale aos filhos do teu povo, e diga: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e constituir por o seu atalaia, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada, e alcançar o seu sangue, e alcançar o seu povo, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Mas se aquele que ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, por causa do pecado dele. Porém, o seu sangue eu requererei da mão do atalaia. Agora essa palavra é para mim e para você, diz assim, Jonathan: a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí sobre a atalaia, sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e anunciará da minha parte. E se eu disser ao ímpio, e o ímpio certamente morrerá, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da sua mão. Mas se você advertir o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas você ficará livre, a tua alma. Nós vivemos em um tempo, quem estava semana passada, domingo passado, à noite aqui, na noite, nós pregamos sobre a volta de Jesus, lembram? Os sinais do arrebatamento. Ia até continuar a palavra hoje, mas o Espírito Santo me levou para uma outra linha.
E na verdade eu ia pregar exatamente sobre ser atalaia. Então eu acho que eu tentei ludibriar Deus e fazer do meu jeito. Não, brincadeira, a palavra vem dele. Amém, queridos? Mas encaixa muito bem. Nesse tempo de um mundo perdido, nesse tempo onde as pessoas estão esfriando o seu amor, nesse tempo onde as pessoas elas estão longe de Deus, eu e você fomos levantados para sermos atalaias. E a Bíblia diz que quando nós virmos o ímpio se perdendo e nós pregarmos para ele, independente de aceitar ou não, o sangue dele não será cobrado das nossas mãos. E quem são os que nós precisamos pregar? Muitas vezes tem gente querendo ir pregar no Afeganistão, pregar na China, pregar na Europa, mas não consegue pregar nem dentro da sua casa. Esse dia uma pessoa me procurou e falou: pastor, o que o senhor me aconselha a ser um missionário fora do país? Eu falei: acho maravilhoso isso. Ele falou: qual é, pastor, a primeira lição que você compartilha comigo para eu ser um bom missionário? Eu falei: ganhe quem está dentro da sua casa. Primeiro prega o evangelho para aqui dentro da sua casa. Se você não consegue ganhar quem está dentro da sua casa, então não fique se ludibriando achando que vai ganhar muita gente lá fora. Não sou nada, aliás, eu amo o projeto missionário. Mas tem muita gente aqui pertinho da gente para ser salvo e a gente não está fazendo nada. Por que a gente quer fazer lá fora? Quem está me entendendo, diga amém. Temos que fazer a nossa parte. E nós precisamos sim levar salvação. Esta menina, ela foi uma atalaia. Esta menina viu o juízo vindo sobre Naamã, o ímpio. E ela vendo, Fernanda, o juízo vindo sobre o Naamã, ela anunciou salvação para ele. Se meu Senhor fosse para Samaria e encontrasse um profeta que lá mora, ele seria salvo. Ela gerou para Naamã uma esperança. Ela deu uma expectativa para ele. E esse é o meu e o seu papel. E preste atenção, ela não foi atalaia para quem ela amava, ela não foi atalaia para o seu povo, ela foi atalaia para quem escravizou ela. É isso que eu e você precisamos entender. Talvez lá no nosso trabalho temos passado dias difíceis, talvez somos perseguidos, talvez as pessoas não nos compreendem. A minha pergunta é, se eu e você temos enfrentado dias difíceis, o que nós temos feito? Vingança? Dado as costas? Feito oração contrária? Temos amaldiçoado? Nós muitas vezes não prestamos atenção no que é amaldiçoar uma pessoa e às vezes nós amaldiçoamos. Preste atenção que Miguel, lá no livro de Judas diz, Miguel quando encontrou com Satanás, ele não teve coragem de amaldiçoar Satanás, ele diz: eu te entrego na mão de Deus. Existe um cara mais amaldiçoado do que o diabo? Existe ou não? E por que ele não fez? Porque ele entende que da boca do santo não sai palavra de maldição. Tem que ser de bênção. Mas nós muitas vezes, como somos perseguidos e oprimidos, nós amaldiçoamos, nós murmuramos. Então, amados, essa menina me mostra uma lição maravilhosa. Ela teve a oportunidade de pelo menos se eximir e se calar, mas ela foi atalaia, ela levou esperança. Quantos de nós temos passado por dias difíceis no nosso trabalho? Quantos de nós temos passado por dias difíceis no nosso bairro, na rua, com um vizinho? E podemos fazer diferente? Precisamos fazer diferente, porque isso que vai nos distinguir. Terceira lição que eu aprendo com essa menina: quando eu faço bem, eu estou lançando sementes para colher frutos diferentes. A Bíblia não fala, não deixa claro que essa menina foi abençoada, mas a Bíblia revela, Amanda, que Naamã, ele tinha, Gesiel, um coração abençoador. Lá em 2 Reis, no capítulo 5, no verso 15, a Bíblia diz que depois que Naamã desceu o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, Ricardo, ele se levantou e a sua pele estava limpa, ele foi curado. Dá um glória a Deus por isso. E ele era o ímpio, um dos que escravizou Israel. A Bíblia diz que Deus o curou. E quando ele se levantou, ele voltou à casa do profeta, que nem olhou para ele, Elisa. O profeta, quando declarou uma palavra sobre a vida dele, nem encontrou com ele. O profeta mandou o funcionário, o servo dele, Geazi, quando Naamã chegou e bateu palma, com toda a sua comitiva, Geazi saiu e anunciaram: Naamã, o general assírio, veio ter com o profeta de Israel. Geazi voltou e falou: profeta, Naamã está aí querendo falar com você, ele é general egípcio. Eliseu já sabia o que ele queria. Falou para ele: diga para Naamã ir até o rio Jordão e mergulhar 7 vezes que ele vai ser curado. Não teve pompa, não teve aplauso, não teve nenhum foguete estourando, um tapete vermelho. Quando Geazi veio e falou: meu senhor mandou dizer para você ir até o Jordão e mergulhar 7 vezes. Naamã ficou indignado. Ei,
Eu sou um cara de guerra, sou herói. E o cara não me dá atenção. Revela o orgulho do coração. Ele falou, vou voltar, não temos rios por um acaso mais limpos na Síria do que aqui nesse rio emporcalhado, chamado Jordão? Então os funcionários de Naamã disseram, meu senhor, se ele pedisse coisa mais difícil você não fazia, vamos lá, toma um banho, mergulha, refresca. E a Bíblia diz que contrariado Juliano ele foi. E no 7º mergulho, quando ele se levantou, a Bíblia diz, e a pele dele era como de um bebê, de um menino. Quando ele viu aquilo, ele voltou lá na casa do profeta, que nem deu bola para ele, e ofereceu presentes. Naamã ofereceu presentes para o profeta. Naamã ofereceu profetas para o Geazi, o mentiroso, que depois mente para Naamã. Eu tenho certeza, se ele ofereceu para o profeta e ofereceu para o servo do profeta, certamente ele fez algo de bom para aquela menina. Só estou conjecturando, mas o coração dele era um coração bondoso, eu vejo aqui no texto. Você está me entendendo, sim ou não? Às vezes nós não vivemos mudanças de atmosferas, porque nós não damos o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Faça diferente. Estão te perseguindo? Estão te oprimindo? Não é bajular quem te persegue, mas faça diferente. Estão te humilhando? Faça diferente. Eu sei que isso é difícil para nós porque a cultura, a sociedade que nós vivemos não nos ensina isso, mas o próprio Jesus disse, se baterem de um lado, oferece o outro, se arrancarem a tua capa, entrega a tua túnica. Essa é a diferença. Se você tem uma pessoa, a cunhada fala mal pra caramba, fale bem. Ela faz fofoca, faça o bem. Você quer uma lição para você mudar a inveja? Tem gente que inveja você. Qual que é a vontade que nós temos? Entregar para Jesus e fazer um ato profético na cachoeira. Fala a verdade, é ou não é? Fazer um ato profético na encruzilhada. Faz diferente. Você sabia que às vezes os nossos filhos ou nós mesmos desenvolvemos doenças de pele? Porque esse é o princípio. A Bíblia diz que quando você faz para o teu inimigo bem, quem te recompensa é Deus. Você sabe que tem gente te invejando? Sabe que tem gente falando mal de você? Compra um presente bonito. Pastor, que desculpa que eu vou dar? Você não vai chegar e falar, vim te dar um presente, vê se para com essa maldita dessa inveja, endemoniado. Só vou fazer porque o pastor falou para fazer também. Não, não é assim. Não é assim. O que você vai fazer? Vai comprar um presente. E vai até essa pessoa. E você vai fazer o que Jesus disse. Estão tirando a tua capa, você vai entregar a túnica. Glória, eu vim te abençoar. Te agradecer. E dizer que eu amo a sua vida. Até porque muitas vezes a inveja não vem de quem está longe, a inveja vem de quem está perto. Pois eu vou dizer para você, depende da pessoa que você levar, o cara vai achar que você fez macumba no presente e deu para ela, de tão invejoso que ele é. Porque ele vai medir você por ele mesmo. É verdade ou não é, gente? Mas faça a sua parte. Faz a sua parte. Faz a sua parte. Sabe aquela pessoa que ela chega na sua casa e ela olha para alguma coisa sua assim e fala, nossa, que lindo, as coisas começam a secar. Tem gente, Ana Paula, que quando olhou para alguma coisa, você já entrega. Fala, te deu, leva, já fica de presente. Já. Melhor nem ficar, que isso aqui vai dar ruim. É verdade ou não é? Faz isso, já libera. Para não ser oprimido. Não, para não passar por luta. Mas eu sei que é difícil nós vivermos assim, nós termos uma atitude como essa. Mas é essa atitude nossa que vai mudar a situação. O problema é que nós fazemos sempre as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Faça diferente. Estão te perseguindo, ora por essa pessoa. Mas eu tive que fazer a minha parte primeiro. Faça a sua parte. Tem alguém que te trata mal, que te humilha? Dê um presente para ela na empresa. Tem alguém que você sabe que sempre está puxando o teu tapete? Ore por ela. Num dia que ela estiver passando por uma situação difícil, abençoe a vida dela. Profetize bênção sobre a vida dela, porque essa é a essência de Cristo. Amém, queridos? Quer mudar a tua casa? Mude você primeiro. Quer mudar o teu trabalho? Mude você primeiro. Esta menina não esperou que os seus inimigos lhe fizessem o bem, ela fez primeiro o bem a eles. Quarta lição para a gente poder terminar, faltam 2 apenas. A quarta lição que eu aprendo, e essa daqui eu aprendo com Naamã.
Naamã, ele só teve a oportunidade de ser curado porque ele estava perto de pessoas certas. Se Naamã tivesse levado Priscila, qualquer outra pessoa para dentro da sua casa, provavelmente ele não teria sido alcançado pela graça e a misericórdia do Senhor. Ele trouxe a pessoa certa. E aqui agora eu aprendo uma outra lição importante, Everson. Com quem nós estamos andando? Quem que nós estamos colocando dentro da nossa casa? Isso é importante. Quem você tem colocado dentro da sua casa? Com quem você tem se relacionado? Quem são as pessoas que têm te influenciado? Quarta-feira passada, quem estava na quarta-feira à noite aqui? Inclusive nós começamos uma série de mensagens, quero convidar vocês, não faltem na próxima quarta, protegendo a sua casa. Você vai proteger, você vai entender os princípios de proteção da sua família que você vai aplicar. E nós aprendemos essa primeira semana sobre a proteção dos filhos. E vimos que Davi, ele perdeu 4 filhos. 4 filhos de Davi morreram por negligência dele. E o primeiro erro que nós entendemos aqui de Davi foi ele não avaliar quem eram as pessoas que estavam andando com seu filho, Magno. A Bíblia diz que Abinadab, filho de Simeia, irmão de Davi, ou seja, sobrinho de Davi, primo do seu mais velho Amnon, aconselhou o próprio filho do rei a violentar a irmã. Por quê? Influência errada. E onde estava Davi, Vanessa? Não sei, mas não viu quem o filho estava andando. Agora, mais do que prestamos atenção nos nossos filhos, quem nós estamos andando? Quem nós estamos colocando dentro da nossa casa? Quem são as pessoas que estão nos influenciando? Você sabia, isso daqui já é pesquisa. Tem uma pesquisa americana que diz que 67% das pessoas que se envolvem com ocultismo, que se envolvem com magia negra, que se envolvem com coisas do espiritismo pesado, porque alguém levou-as. E não foi família, foi alguém que levou. Você está passando por um negócio, vamos lá tomar um passe. Vamos estar passando, vamos fazer não sei o quê. Vamos fazer um trabalho, vamos fazer não sei o quê. E a pessoa andando, porque está andando com gente errada. Porque se ela estivesse andando com gente de Deus, levaria para Cristo. Quem está me entendendo, diga amém. Mas ela está andando com gente errada, a influência errada. Não, porque é fácil de resolver. E a pessoa muitas vezes não sabe onde está entrando e se arrebentando. Se aliançando com o inferno, se aliançando com demônios, deixando o inferno escravizá-las. Por quê? Porque estão ouvindo pessoas erradas. Naamã viveu a cura porque ele trouxe a pessoa certa para andar com ele. Colocou a pessoa certa dentro da casa dele. Pastor, e como que eu vou saber quem é a pessoa certa? Número 1, sabe como que você escolhe uma pessoa para andar com você? Se essa pessoa, ela te aproxima ou te afasta de Deus. Primeira coisa. Se é o tipo de gente que toda vez que você está indo para a igreja, ela aparece na hora do culto na tua casa. Cuidado. Às vezes não é nem por maldade, mas ela está te afastando de Deus. É verdade ou não é? Na minha casa, o povo, parente, família já sabe. Não me visite no domingo. Hoje saímos da igreja que horas, amor? 2 da tarde. Saímos da igreja 2 da tarde. E saímos e paramos para nos arrumar 5 da tarde. Ficamos 3 horas em família só. 5 horas já estava me organizando, me preparando, orando para o culto. Então domingo não me visite. E se me visitar, infelizmente vai ser maltratado. Não estou mandando recado para ninguém, por favor. Mas é o meu dia com Deus. Número 1, a pessoa para andar com você, ela tem que te aproximar de Deus. Número 2, a pessoa para andar com você, ela tem que te aproximar da sua família. Se você anda com gente que te afasta da tua família, cuidado. Por isso que é perigoso o homem casado andar com um homem solteiro, porque o cara que é solteiro vai querer ter uma vida de solteiro. E aí vai dar ruim. A mulher solteira vai falar coisas de gente solteira. Vai dar ruim. Quem está me entendendo, diga amém. Número 3, pessoas que não te aproximem do pecado, porque uma coisa é te aproximar de Deus, outra coisa, além de te afastar de Deus, é te aproximar do pecado. Se é gente que vive uma vida de pecado, provavelmente ela pode te comprometer. Por isso que Davi fala no Salmo 1, bem-aventurado, abençoado é aquele que não anda com os pecadores. Por quê? Porque vai se dar mal. Naamã trouxe a pessoa certa para dentro da casa dele. E o último conselho para a gente, a última lição que nós aprendemos para a gente poder encerrar. Mesmo em terra estranha, mesmo em terra escrava, mesmo longe da sua casa, da sua família e do seu povo, essa menina não esqueceu quem era Deus e o seu poder. A Bíblia diz que lá na terra estranha, quando ela viu Naamã cheio de lepra, ela disse: se ele estivesse em Samaria, se estivesse na frente do profeta de Deus que mora em Samaria,
a situação ia mudar. Ela tinha uma esperança, uma expectativa e a sua fé continuava firme. Pastor, o que eu aprendo com isso? Existem situações desconfortáveis que nós enfrentamos, talvez como essa menina enfrentou. Ela foi levada como escrava, tirada dentro da sua casa. E tem gente que não consegue, Kleber, entender que às vezes isso é um propósito de Deus, ou às vezes é uma consequência do nosso pecado. Tem gente, por exemplo, que perdeu um familiar, perdeu alguém que ele amava, e ele culpa a Deus. Fica de mal com Deus. Perdeu a empresa, faliu, fracassou, culpa a Deus. Passou por uma situação de uma enfermidade, culpa a Deus. Já viu alguém assim já? Sim ou não? Sim ou não? Essa menina, ela tinha todos os motivos para esquecer a sua fé. Mas a Bíblia diz que ela não esqueceu de Deus e do seu poder. Vamos colocar de pé para a gente poder encerrar.